tarde. Como a Filipa já disse, sou fisiatra, tenho uma pós-graduação em reabilitação pediátrica, mas nem por isso a experiência que tem o Dr. Nuno Craveiro Lopes na área e, portanto, espero corresponder às expectativas da Filipa quando me fez o convite. Queria desde já agradecer esse convite e agradeço também a vossa presença. O tempo é um forte concorrente hoje. A Filipa estava-se a queixar que estava pouca gente, mas acho que... Sim, acho que sim, a praia está convidativa. Para mim é um desafio muito grande vir falar agora, porque venho falar a seguir ao Dr. Nuno Craveiro Lopes, que é um expert, que já dava cartas nesta área quando eu comecei a dar os meus primeiros passos. Eu fui interna no Garcia de Horta e estagiei no serviço enquanto o Dr. Nuno era diretor de serviço e tive o prazer de poder presenciar algumas cirurgias com ele e de passar 3 meses no serviço do Dr. Nuno. E de facto ainda eu era muito pequenina e o Dr. Nuno já era um expert e uma referência nacional e internacional na área e, portanto, eu vou ficar aqui um bocadinho no meu lugar. Vou tentar também não me repetir muito, porque acho que há coisas que estão um bocadinho sobreponíveis à apresentação do Dr. Nuno Craveiro Lopes e se calhar nessas fases vou saltar um bocadinho para não estarmos a ouvir sempre a mesma coisa. Portanto, a aula já foi dada pelo Dr. Nuno, portanto, não me proponho a dar aqui uma segunda aula teórica, porque não vai ser melhor, certamente. E vamos começar um bocadinho a falar da definição. De facto, como já foi dito várias vezes nas diferentes apresentações, a doença de Lake-Calvé-Pertz é uma osteonecrose, uma necrose óssea, que acontece na idade juvenil por causa avascular, por diminuição do suprimento vascular, de causa idiopática. Sabe-se que há alguns fatores que estão associados, mas não se sabe qual é a etiologia concretamente e, portanto, chama-se idiopática, e que acontece a nível da cabeça femoral. Foi descrita pela primeira vez por um médico, Arthur Legge, em 1909, mas cuja publicação foi feita em 1910, no mesmo ano em que 2 outros colegas, o Calvé e o Pertz, fazem também a descrição da doença, e daí surgir o nome de doença de Lake-Calvé-Pertz. Portanto, na infância, a vascularização da cabeça femoral faz quase exclusivamente através dos vasos retinaculares procedentes da artéria circunflexa, que são vasos que são muito vulneráveis e, como disse o Dr. Craveiro Lopes, já há uma predisposição na infância porque estes vasos já são vulneráveis e já é uma circulação em risco, digamos assim, em todas as crianças por este facto. Está descrito que esta doença pode acontecer entre os 2 e os 14 anos, mas a grande incidência, cerca de 80%, ocorre aqui entre os 4 e os 9 anos. É seguramente mais frequente no sexo masculino, cerca de 4 a 5 vezes superior a sua incidência. No entanto, os casos bilaterais são mais comuns no sexo feminino e o prognóstico é pior também no sexo feminino. Isto tem a ver, como também já foi dito anteriormente, com o facto de as raparigas terminarem o seu crescimento, encerrarem as cartilagens de crescimento antes dos rapazes e, portanto, o tempo que elas têm desde o início de doença até o encerramento de cartilagem para permitir que o osso remodele é inferior ao tempo que os rapazes têm, portanto, daí este pior prognóstico no sexo feminino. A incidência é maior na raça caucasiana, também, como já foi dito, e é menor nos afro-americanos ou na raça negra. Também há uma descrição em classes socioeconómicas mais baixas, uma certa associação em alguns estudos, mas também não vejo qual será a ligação. Quais são então os fatores predisponentes que estão descritos como fatores que podem levar à origem da doença de Pertz nas crianças? Porque é que uns têm, porque é que outros não têm, não é? É uma questão que ainda está por esclarecer. No entanto, há alguns fatores que estão descritos. Aqui o componente genético, o que eu li
nem era muito concordante. Eu vi alguns estudos que diziam que não havia correlação genética, uma vez que se tinha feito estudos em gêmeos e que não havia correlação, e que menos de 5% dos doentes com PERTs tinham história familiar de PERTs. No entanto, vi também um outro estudo em que havia uma família que tinha sido afetada com 4 casos clínicos de PERTs em rapazes em 2 gerações, e que foi feito estudo genético e identificou-se uma mutação genética que eles poderiam, na altura, achar que poderia explicar, de facto, esta incidência aumentada naquela família. Portanto, eu fiquei um bocadinho na dúvida. O Dr. Craveiro Lopes diz que sim, que há uma incidência genética, portanto, vamos acreditar. As alterações da população, como foi falado pelo Dr. Craveiro Lopes, algumas mutações, algumas deficiências que existem podem causar uma maior propensão para um aumento da população, que vai depois entupir, entre aspas, os vasinhos que são necessários para a vascularização daquele local e, portanto, levar à isquemia e à necrose. Também há uma correlação com a idade óssea atrasada. O que eu li era que esta idade óssea atrasada era cerca de 2 anos nas raparigas e 1 ano nos rapazes. Isto significa que, para a idade, estas crianças normalmente têm uma maturação esquelética inferior ao que seria esperado para a sua idade e comparativamente às outras crianças da mesma idade. Também normalmente são crianças mais baixinhas, com baixa estatura, que eu penso que também poderá estar relacionada com este atraso na idade óssea. E depois a história do trauma repetitivo. Muitas vezes não há uma história de um traumatismo, uma queda, um acidente. As pessoas nem sabem relatar, muitas vezes, quando vêm à consulta. O habitual é dizer que não há traumatismo prévio. Mas este trauma repetitivo, microtraumatismos, é um fator que vai predispor para desencadear a doença. Portanto, ela evolui por estadios, né? Isto também já foi explicado. Numa fase inicial vai haver a morte das células ósseas pela tal interrupção do fluxo sanguíneo. Na fase de reabsorção, os osteoclastos, tais células que vão fazer a reabsorção óssea, vão retirando o osso morto e vão substituir por um outro tecido que não é tão forte como o osso, põe o osso enfraquecido e suscetível a colapso e a achatamento. Na fase de reossificação, então, as outras células que são as formadoras de osso, os osteoblastos, começam a construir osso novo na cabeça femoral. Nesta fase é habitual haver uma diminuição da dor, no entanto, algumas limitações nas amplitudes articulares da anca podem se manter. E depois a fase residual, que é até ao final do crescimento, até a reconstrução óssea estar completa. Clinicamente, como eu estava a dizer anteriormente, normalmente os pais, quando aparecem na consulta, não referem nenhuma história de traumatismo. São crianças muito ativas habitualmente, não é? Até já se falou da hiperatividade. E a queixa principal, quando eles nos chegam, é dor e claudicação da marcha, o cochear, que a criança cocheia e que tem dor. Este cochear habitualmente é pior ao final do dia ou após alguma atividade física mais intensa, tende a melhorar com o repouso. E porquê que a criança cocheia? Numa fase inicial é para se defender da dor e depois pode já ser por fraqueza muscular, principalmente do médio glúteo, e numa fase tardia já de quase de sequela da doença, pode ser por dismetria dos membros inferiores pelo facto daquele membro ter ficado mais curto em relação ao membro são. A dor normalmente tem um início gradual, portanto não é uma coisa que aparece de repente, subitamente. No início é uma dor constante, mas tende a aliviar com o repouso. A descrição mais típica, mas pode não ser a que acontece sempre, é a descrição na virilha, com extensão à coxa e ao joelho, pelo trajeto do nervo obturador, mas não é raro as crianças aparecerem com dor ao joelho, que é uma dor referida, e ser negligenciada a articulação da anca. E, portanto, termos atenção para não deixar passar, porque o diagnóstico precoce é fundamental. Se a criança tem dor e claudica e está nestas idades, se for do sexo masculino, que ainda nos faz mais pôr em dúvida em relação a esta doença,
pensar também sempre na anca e fazer uma avaliação também da articulação da anca, porque depois quando se faz a avaliação vamos encontrar com certeza alterações no exame objetivo. Portanto, quando o médico vai observar, aquilo que pode notar é uma limitação na mobilidade articular, nas amplitudes. Estas surgem porque, pela dor, muitas vezes há contraturas musculares associadas, os músculos ficam contracturados e com retrações que vão limitar as amplitudes articulares, especialmente da abdução e da rotação interna, portanto, a abdução que é a abertura da perna e a rotação interna da anca. E podemos notar também fraqueza muscular ao aplicarmos o teste muscular, especialmente do quadríceps e dos glúteos. Portanto, como eu disse há pouco, para o diagnóstico é fundamental estarmos na pista desta doença, pensarmos, colocarmos essa hipótese de diagnóstico para não deixar o diagnóstico atrasar. Portanto, é fundamental um diagnóstico precoce. O raio-x habitualmente é aquele que nós temos ao nosso dispor mais facilmente, de imediato, no próprio dia até da consulta. O raio-x pode ser feito sem marcação e, portanto, é aquele que é utilizado, serve muitas vezes para estabelecer o diagnóstico, serve também para acompanhar a evolução da doença, para nos dar o estadio em que ela se encontra e depois no final também já da remodelação óssea para dar-nos uma ideia de qual é que vai ser o prognóstico a nível futuro. E, portanto, serve-nos para tomar decisões em relação ao tratamento e para termos uma ideia do prognóstico daquela criança. Muitas vezes, o Dr. Carvalho Lopes não falou, mas eu não sei se é usado na prática ou não, o que eu vi descrito é que para um diagnóstico precoce também há a cintigrafia óssea que podia-nos pôr na pista de mais cedo às vezes do que o raio-x, porque o raio-x às vezes pode nos deixar escapar numa fase muito inicial da doença. A ressonância e eventualmente ataque mais também para programar as cirurgias e se calhar mais gerida pelo médico ortopedista. Eu acho que já chegamos todos à conclusão que isto exige uma equipa multidisciplinar, não é? Não só médica, portanto, ortopedista, fisiatra, os terapeutas são fundamentais, a educação, a psicologia, portanto, isso exige uma equipa multidisciplinar que, na minha opinião, deve ser coordenada por um médico ortopedista, porque a grande maioria dos miúdos deveria ter uma indicação cirúrgica e, portanto, depois todo o resto, todo o programa deve ser também orientado pelo ortopedista, pelo tipo de cirurgia também que decide fazer. Depois isto o doutor Nuno também já falou, as várias classificações, a do pilar lateral de Herring é que é mais utilizada atualmente e que é que nos dá a ideia também do prognóstico e do tipo de tratamento que podemos fazer consoante a avaliação radiológica que a criança apresenta. O pior prognóstico é no grupo C e o prognóstico melhor é no grupo A. Estas imagens não sei se dá para perceber, mas portanto, o grupo A corresponde aqui, em que há a lesão da cabeça femoral, mas mantém-se intacta aqui o pilar lateral da cabeça femoral, com uma altura que se mantém semelhante à altura normal. Depois, no B, já há uma redução da altura do pilar lateral, mas inferior a 50%, portanto há um achatamento inferior a 50%, e no grupo C o achatamento que existe já é superior aos 50%. Quais são então os fatores de bom e de mau prognóstico? Bom prognóstico e idades precoces de início, inferiores aos 8 anos, o sexo masculino e a classificação radiológica tipo A de Herring. Os fatores de mau prognóstico, as idades superiores a 8 anos no início da doença, o sexo feminino, o excesso de peso, a perda de mobilidade articular e a classificação radiológica C de Herring. Isto era também aquilo que se pensava um bocadinho, que o prognóstico era sempre bom, como o Dr. Carvalho Lopes também já mostrou há pouco um slide parecido a este,
Portanto, o prognóstico era considerado sempre bom quando o início da doença era precoce, independentemente do tipo de tratamento. Então, se calhar, nestes casos, podíamos optar com mais segurança por um tratamento mais conservador, nomeadamente à custa de um tratamento de fisioterapia, descarga, etc. Quando o início é superior a 8 anos, tinha-se em conta muito se era a classificação A ou B de Herring ou se tinha uma classificação C. Portanto, aqui não havia dúvidas no primeiro grupo, que incluía os A e B, que tinham melhores resultados com intervenção cirúrgica, e aqui era dito que no grupo C havia um mau prognóstico independentemente do tratamento e, portanto, havia aqui sempre uma questão do que fazer, não é? O Dr. Carvalho Lopes veio revolucionar um bocadinho isto e tentar demonstrar que não é assim, que há esperança para estes miúdos também, que as coisas podem ser diferentes. Em termos de sequelas que podem ficar depois da evolução da doença, portanto, deformidades várias da cabeça e do colo femoral, que eu não vou aqui referir, que são muito específicas, mas como podem perceber, são uma deformidade da cabeça e do colo femoral, uma alteração da anatomia normal, e isto pode causar dor e limitação nos últimos graus de movimento da anca, a tal desmetria dos membros inferiores, como nós já falámos. Aqui, como nós já falámos, o preditor mais importante desta desmetria é a extensão do envolvimento do pilar lateral. Não é? Se há mais colapso, mais achatamento, há mais tendência a que haja depois um membro mais curto com uma desmetria valorizável. E depois, mais tardiamente, como o Dr. Carvalho Lopes também falou, há a possibilidade de existir uma artrose precoce, com a necessidade de colocação de uma artroplastia, de uma prótese da anca, muitas vezes muito precocemente, e a durabilidade da prótese sabe-se que não vai depois durar a vida toda, que obriga depois a uma reintervenção. Portanto, há aqui depois uma série de cirurgias que o doente vai ter que ser submetido. O objetivo final do tratamento, qualquer tratamento que se preconize, é sempre que a cabeça femoral fique o mais esférica possível e bem contida dentro da cavidade acetabular, dentro da tal conchinha que o Dr. Carvalho Lopes falava. E para isso temos que ter em conta aqui os princípios de tratamento, que é restaurar ou manter a mobilidade articular, se esta não foi afetada, e conter a cabeça femoral. Para isso estão descritas várias técnicas que podem ser utilizadas. Queria só reforçar que aqui as ortóteses mais utilizada de facto é esta da Atlanta, que permite a carga em abdução bilateral, que eu acho que a única indicação que teria seria meninos menores de 6 anos, com uma classificação de Herring tipo A, sem dor, sem limitação articular, portanto, casos mesmo muito bons, porque de resto a ortótese hoje em dia já não será aquilo que se preconiza como tratamento de primeira linha. Portanto, medidas gerais, o que é que a gente pode recomendar à criança e aos pais que fazem sempre parte deste processo e que têm que ser nossos aliados? Ter cuidado com o excesso de peso, porque normalmente são crianças ativas, hiperativas, que se mexem e de repente estão um bocadinho limitadas na sua atividade normal. E, portanto, há tendência para poderem ganhar um bocadinho mais de peso, porque não gastam calorias, não é? Não gastam aquilo que estavam habituados a gastar. E, portanto, temos que ter aqui atenção, porque o excesso de peso também não ajuda nada, aumenta as forças que estão a atuar em cima daquela anca que já está usada, e tentarmos moderar um bocadinho na alimentação. Às vezes é preciso entrar no processo também dietista. Usar um calçado bem almofadado para também amortecer um bocadinho o impacto do pé no solo. Todos os impactos do pé no solo vão se transmitir àquela articulação doente. Evitar desportos que incluam salto, que incluam corrida ou desportos de contacto, e recomendar a natação e o andar de bicicleta.
E vamos entrar só aqui um bocadinho na reabilitação, que é a minha área. Dediquei aqui um bocadinho mais de slides a isto, mas também é rápido. O objetivo, quando a equipa de reabilitação entra, é tentar aliviar a dor, promover uma mobilidade articular completa e as estruturas musculares que estão à volta da articulação serem o mais competentes possíveis. Isto para permitir-nos, como objetivo final, que é sempre o que nós queremos quando intervimos enquanto equipa de reabilitação, é que a criança volte à sua atividade o minimamente possível, impedido de fazer aquilo que estava habituado a fazer para crescer como uma criança igual às outras e como uma criança que possa participar nas atividades que sempre esteve habituada a participar até então. Então, em relação ao protocolo de reabilitação para aliviar a dor, a maior parte das crianças dá-se bem com a aplicação local de calor combinado com alongamentos suaves. No entanto, algumas crianças reagem melhor ao frio e podemos optar pela crioterapia. No entanto, temos de ter atenção que o frio não deve ser colocado também ininterruptamente. Há muita tendência de quanto mais frio melhor, mas não nunca superior a um tempo de 20 minutos e com um intervalo de tempo entre aplicações de 3 horas. Para melhorar a força muscular, são os exercícios de fortalecimento muscular dos diferentes grupos da anca, os abdutores, os flexores, extensores, rotadores internos e externos da anca, dar um especial ênfase ao médio glúteo e ter atenção para não trabalhar em fisioterapia, não dar essa indicação também para fora das sessões de fisioterapia, que nas fases mais graves da doença não se deve fazer atividades de apoio num só pé ou apoio unipodálico, devido ao aumento excessivo de força transmitida para a articulação da anca. Para melhorar a amplitude de movimento, às vezes o terapeuta pode necessitar até de fazer alguma tração axial, tem um efeito descoortador da articulação, e passa muito por alongamentos, que inicialmente são estáticos e passivos, feitos pelo terapeuta. Progressivamente podemos fazer o ensino à criança e para ela própria fazer o seu alongamento ativamente. Também, dependendo da fase da doença, podemos dar indicações para atividades funcionais que podem também ser feitas em casa e capacitar a criança para uma situação, por exemplo, se tem escadas em casa e está limitada a subir, tentar adaptar às situações da criança e da família e, portanto, tentar dar-lhe algum tipo de funcionalidade e tentar adequar os exercícios que são pedidos, como subir de graus de lado, pode ser um exemplo que se pode depois treinar com a criança e depois recomendar que ela os treine fora do ambiente terapêutico com a fisioterapeuta. Depois da cirurgia, também é importante um programa de fisioterapia. Claro que aqui estamos muito dependentes do tipo de cirurgia que foi feita e das orientações que vêm do médico ortopedista. Se a criança vem com gesso, que habitualmente está 6 a 8 semanas imobilizada, temos que ter atenção às articulações que estão livres da imobilização engessada, ou seja, às articulações que estão acima e abaixo do gesso, para irmos mantendo as amplitudes articulares dessas articulações. O mesmo é que quando a criança tem um fixador externo, não vem com gesso, mas também temos que ir mantendo as amplitudes articulares das articulações acima e abaixo. Após a remoção do gesso, claro que temos que iniciar exercícios de mobilização articular e de fortalecimento muscular para restaurar a amplitude e a força que foram perdidas durante a imobilização. Portanto, esta parte eu vou passar, porque foi o Dr. Craveiro que teve a falar sobre isso. Aquilo que eu tinha lido, pelos vistos eu não sabia da intervenção do Dr. Craveiro Lopes com o relenato estrôncio. Os bifosfonatos são utilizados também na mesma perspectiva, porque também são utilizados na osteoporose da mulher na pós-menopausa, tal como o relenato estrôncio. Eu não sabia que já estava a utilizar assim ativamente, não sei se todos os grupos o fazem, mas pronto, é assim uma inovação. Se calhar o que eu tinha lido era que estava em investigação com bons resultados de facto. Mesmo quando eram iniciados em estadios avançados da osteonecrose, tinham
um efeito benéfico, porque eles previnem, atrasam a reabsorção pelos osteoclastos do osso que está necrótico, prevenindo o colapso da cabeça femoral. E, portanto, eu acho que temos que pensar todas estas iniciativas são boas, porque acho que ainda estão as equipas todas muito desfasadas umas das outras, e eu acho que não é ético uma criança que é seguida numa determinada região do país ter acesso a determinados cuidados e outra que é seguida noutras regiões não ter esses cuidados. Porque mesmo que nós queiramos referenciar para os sítios onde estão os cuidados que nós achamos que são os mais adequados, temos objeções por parte das direções hospitalares que não nos permitem. Portanto, há ligações e protocolos que são feitos. Por exemplo, em Faro eu só consigo referenciar ao Pai Estefanhas ou para o Hospital Santa Maria. Não consigo referenciar para outro hospital, porque é o acordo que o hospital tem feito com estes hospitais, e tudo o que sai fora destes protocolos criados implicam custos para o hospital que referencia e, portanto, eles não permitem habitualmente a referenciação para outros locais. Portanto, eu acho que devia-se trabalhar um bocadinho nisto, tentarmos passar o que é que se está a fazer mais à frente para os colegas que estão a trabalhar também noutros centros, para tentarmos uniformizar um bocadinho as boas práticas, tentarmos que a criança que vai a um sítio tenha acesso aos mesmos cuidados de saúde que vai a outro sítio, de maneira a promovermos aqui esta imagem de brincadeira e felicidade e que a criança consiga crescer, apesar de ter este percalço na sua infância, não se sentindo com estas alterações psicológicas todas que foram aqui descritas há pouco. Portanto, eu acho que estas iniciativas são de louvar. Obrigada. Antes de mais, obrigada eu por tocar nesse assunto tão sensível e que realmente é uma necessidade urgente, não é muito justo, mas nós já falamos um pouquinho mais sobre isso. Entretanto, a Inês foi à casa de banho. A Inês foi à casa de banho, ela já deve estar. Ela tem partido no meu computador, não é? Não sei, acho que ela também utilizar. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, colocar alguma questão. Se não, em relação a... Eu tenho que realmente agradecer, antes de mais, sim, obrigada, principalmente por ter tocado neste assunto, que mais tarde nós vamos falar sobre isso. Que é em relação à questão das disparidades de tratamento, conforme a área geográfica. E até é interessante termos aqui uma família do Carregado que se desloca até Lisboa e temos aqui, portanto, no Algarve, nós vamos todos direitinhos para a Dona Estefânia, não é? Porque é supostamente um local melhor preparado, para